Bom dia. Às 11 horas do dia 13 de setembro de 2018, dou por aberto a primeira audiência pública da Comissão de Constituição e Justiça, para discutirmos o projeto de lei 4207/2018, de minha autoria, que institui o marco regulatório de que trata a Lei Federal 12.846, de 1º de agosto de 2013, no Estado do Rio de Janeiro, e da outras providências. Quero, antes de mais nada, agradecer a presença de todos, pedir desculpas pelo atraso. Era para a gente começar às 10, estamos começando às 10h58. Agradecer aqui a Comissão de Anticorrupção, Compliance e Controle Social dos Gastos Públicos da OAB-RJ. Agradecer ao Dr. Yuri Sayone, que é um dos autores, na verdade, desse projeto de lei. Chamamos essa audiência pública porque o governo do Estado, o governador, editou um decreto, depois da feitura e da apresentação do projeto de lei, e para que não deixássemos dúvida, nós então decidimos fazer essa audiência pública. Aliás, a primeira audiência pública da Comissão de Constituição e Justiça na história da Comissão de Constituição e Justiça dessa casa. Primeira audiência pública. Então, é um marco para todos nós, e eu quero passar a palavra ao doutor Yuri Sayone, depois passarei a palavra para quem se inscrever. Acho que é um momento oportuno, um momento que o país vive, temos uma lei nacional, e eu quero agradecer muito à comissão da OAB, que foi, na verdade, eu sou o veículo, sou o autor do projeto de lei, na verdade, é a Comissão de Anticorrupção da OAB. Passar a palavra, então, ao doutor Yuri Sayone, e depois nós vamos passar a palavra ao senhor Leandro, a senhora Luana e o doutor Humberto Mota Filho. E abriremos também para aqueles que queiram falar, que por um acaso não estejam aqui. É uma audiência pública, todos têm o direito de se manifestar e colocar a sua opinião. Doutor Yuri Sayone, por favor. Excelentíssimo senhor deputado, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, deputado André Lazzaroni, a quem cumprimento a Assembleia Legislativa do Estado, e me sinto muito honrado de ser o primeiro expositor de uma audiência pública histórica para a Assembleia Legislativa e para o Estado do Rio de Janeiro, especialmente porque a gente vai tratar de um tema que é muito caro nesse momento do Estado do Rio de Janeiro. Para fazer a minha fala curta, porque eu acho que o mais importante aqui é a gente incentivar o debate e as contribuições, eu vou fazer uma apresentação breve de alguns pontos do projeto que eu acho que são mais significativos para a compreensão da história. Então, assim, como o projeto foi concebido? Em 2013, a comissão da OAB foi fundada por mim. Eu fiz um pedido para o presidente Felipe Santa Cruz, que atendeu, ele criou a nossa comissão, e a comissão, então, de 2013, 2014 até o começo de 2015, ela tinha também uma finalidade de fazer a advocacia entender o que era esse tema de compliance, esse tema de combate à corrupção, porque a verdade é que, embora algumas partes da sociedade já tivessem mais bem acostumados com o tema, e inclusive como lidar com o tema, a advocacia ela ainda não estava preparada para entender como lidar com essa nova realidade. Então, nós passamos esses primeiros anos fazendo eventos de divulgação, de entendimento, grupos de estudo, até que em 2015
algumas comissões da OAB, então foi a minha comissão, a Comissão de Direito Administrativo do Estado, da OAB do Rio, e a Comissão de Direito Administrativo do Conselho Federal, junto com o Tribunal de Contas do Estado, fizeram um evento, que foi um almoço na FGV, em abril de 2015, para dar o pontapé na regulamentação da lei anticorrupção no nosso Estado. Como resultado desse encontro, foi elaborado um projeto que é, em boa parte, o mesmo conteúdo que está posto para debate, subscrito pelo deputado, mas por questões políticas do ambiente, em 2015 a gente já tinha a deflagração da Operação Lava Jato, e um pouco depois nós tivemos o problema de saúde do governador, depois a gente teve problemas com a Lava Jato aqui no estado do Rio de Janeiro. A gente entendeu que não havia uma ambiência política para você avançar com uma regulamentação, até porque ninguém ainda tinha entendido qual era a extensão e como é que esses problemas todos estavam afetando o estado do Rio de Janeiro. Então, esse projeto, de uma certa forma, ele adormeceu, e até que, em 2018, quando a gente já identificou uma situação mais estabilizada, a gente procurou o deputado André Lazzaroni, que abraçou a ideia, assim, sem opor nenhum tipo de dificuldade, e falou, não, acho que é o momento da gente fazer essa discussão. Então, lógico, a gente não podia deixar de agradecer imensamente o deputado por ter acolhido com muito carinho, assim, com muita presteza a nossa consideração. Então, o contexto histórico da propositura desse projeto não existia nenhuma regulamentação no Estado. Então, estamos falando do ano de 2018, 5 anos depois da publicação da Lei Anticorrupção, e o Estado do Rio de Janeiro estava ficando para trás na história, como tem sido em vários outros temas, e esse era só mais um. Então, a ideia, sim, era fazer essa proposição. O PL, ele, de uma forma, ele é pretensioso, mas, de uma outra forma, ele é tímido, porque como a lei anticorrupção, que é a lei federal, impõe a regulamentação aos estados por uma questão de separação de poderes, nós não podemos fazer a regulamentação, propor a regulamentação na extensão que nós gostaríamos, porque haveria uma hipótese grave de vício de iniciativa. Então, dentro assim, da forma mais simples que a gente poderia propor, a gente minutou e propôs esse PL. É claro que depois teve a criação da Controladoria Geral do Estado e a edição do Decreto 46366 de 18, que é a regulamentação editada pelo governador do Estado, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre como isso vai se relacionar com o PL daqui para frente. Em termos básicos assim, de estrutura, quais são os pontos principais que o PL endereça? O primeiro é procedimento. Então, assim, os estados eles têm competência para legislar sobre procedimento. A lei federal não legislou. E, nesse sentido, o PL, no artigo 5º, ele reflete a lógica de competência prevista na lei federal, porque ele não pode dispor sobre competência de órgãos fracionados do Estado, dizendo que quem é a autoridade competente é a autoridade máxima de cada órgão da administração pública. Assim a gente teve que fazer, embora a minha opinião pessoal era de que o melhor modelo para o Estado fosse de um órgão único. Essa ideia de instâncias fracionadas, então eu tenho um secretário de saúde que pode ter um entendimento de interpretação da legislação diferente do secretário de ciência e tecnologia, e não há uma instância que vai unificar e vai centralizar o entendimento. Então, assim, na nossa vontade, o melhor, e na ideia inicial, era que a CEPLAG fosse esse órgão. Hoje a CEPLAG não existe, ela deu lugar à Controladoria Geral do Estado. Então, o nosso desejo era que a Controladoria fosse empoderada como a jurisdição principal para todos os processos administrativos de responsabilização. Nós também estabelecemos como procedimento um procedimento simples, ou seja, é instaurado o processo, a empresa é notificada, propõe provas, as provas são produzidas, apresenta-se as alegações finais, então tem a conclusão. Essa não foi a opção do governador, e a gente respeita a opção do governador, que quis seguir o modelo da portaria 910 da CGU. Então, hoje, o modelo de processo que está desenhado no Estado é igual ao modelo federal, mas é uma coisa que a gente entende que está dentro da competência do governador legislar sobre. Um ponto importante é que, como o tema
as matérias que são objeto do processo administrativo, elas são complexas, é importante que a comissão, até porque, basicamente, como a gente tem essa fragmentação de competência, a gente não pode presumir que os servidores que ocupam as diversas secretarias, fundações, autarquias, empresas públicas, eles sejam especialistas nas matérias que tratam o processo administrativo de responsabilização. Então, a gente sugeriu, por exemplo, a possibilidade da comissão requerer auxílio ao Instituto de Perícia Carlos Éboli, que é um órgão técnico, solicitar a atuação de especialistas fora do governo do Estado ou dentro do governo do Estado, que vão poder produzir conteúdo técnico e análise pertinente sobre os temas, cabendo à autoridade administrativa simplesmente fazer uma análise de mérito mais bem informada. Então, a nossa preocupação é com a deficiência técnica de instrução, então o PL ele aborda essa questão. Nós também temos uma preocupação de adequar o procedimento a uma das melhores leis do Brasil, que é a Lei 5.427, de 1º de abril de 2009, que é uma lei estadual que trata do processo administrativo no Estado do Rio de Janeiro. Essa é uma das melhores leis do Brasil sobre processo administrativo e ela foi feita com muito cuidado, com grande participação. Então, assim, se nós temos uma ótima lei de processo administrativo, nós não temos que ser tímidos em limitar a complexidade do processo a atos muito simples, até porque a gente tem que contextualizar que a gente está falando de uma legislação que pode impor penas de até 20% do faturamento bruto anual de uma empresa, ou seja, você pode acabar com a empresa em razão da prática de um único ato. Nós abordamos a questão da desconsideração da personalidade jurídica. Esse é um ponto que vai merecer uma segunda abordagem na minha explanação, mas a nossa consideração sobre a desconsideração da personalidade jurídica é no sentido de que somente pela via judicial. Então, se a comissão identificar que é o caso de requerer, com base naquela teoria maior, né, que diz que há abuso de direito para dissimular a prática de atos, a comissão ela tem que requerer ao órgão de representação judicial para que venha uma decisão judicial sobre o tema. O decreto do governador prevê a possibilidade da administração pública fazer essa desconsideração. Então, esse é um ponto que a gente vai ter que endereçar mais para frente. E aí, um outro ponto importante é que nós prevemos a possibilidade de recurso ao governador do Estado. Então, assim, entendendo que há essa dificuldade de você ter instâncias únicas e que não se comunicam, ter um recurso cabível para o governador do Estado, ele é salutar não só pela possibilidade de ter uma dupla revisão de uma decisão condenatória, e esse é um princípio, uma garantia constitucional, mas também conseguir identificar uma instância para ser a intérprete final da aplicação da lei no âmbito da administração pública. Veja, a Corregedoria Geral do Estado ela tem um papel muito importante, porque no modelo que ela foi desenhada, que é igual ao da CGU, ela pode intervir nos processos, ela pode corrigir o curso, ela pode avocar os processos para si, mas ela não tem o poder de ser o órgão definitivo de interpretação, porque esse é o papel da PGE. Então, você veja, até na ideia de você dar segurança jurídica no processo, você vai ter que contar com vários órgãos que vão ter que se posicionar. Então, nem sempre a gente vai conseguir ter uma harmonia entre todos os órgãos e isso pode gerar bastante instabilidade institucional. Um outro ponto que é importante, eu acho que isso é fundamental para a sociedade, é que o modelo federal, que inclusive é um modelo que vem sendo replicado nos estados e nos municípios que regulamentam, diz que o pagamento da penalidade tem que ser em 30 dias após o trânsito em julgado. Então, a empresa toma uma multa de um percentual do seu faturamento bruto anual. Então, ela tem 30 dias para recolher à vista. Isso certamente vai gerar ao descumprimento da sanção pecuniária, porque não é presumível que as empresas tenham caixa suficiente para conseguir fazer esse pagamento à vista. Então, o que vai acabar acontecendo, deputado? A empresa não vai pagar, isso vai para ser escrito em dívida ativa, e aí, para a empresa conseguir fazer o parcelamento com o débito em dívida ativa, ela vai ter que pagar honorários da Procuradoria. Então, o custo de cumprimento normativo da sanção aumentou demais, porque você vai ter que incluir honorários da Procuradoria, que acabam virando uma sanção automática, dada a impossibilidade do pagamento à vista. Então, o decreto, ele, sem poder avançar muito no tema, o PL, sem poder avançar muito no tema, mas ele prevê e autoriza
o governador a estabelecer condições especiais de parcelamento e também a dar poder para a autoridade competente, ou seja, para a autoridade que aplicou a penalidade, a dilatar o prazo para cumprimento espontâneo, se houver uma justificativa apresentada pela empresa. Com relação às sanções, só tem 2 previstas na lei federal, a gente não pode inovar em sanção. A consideração com relação à pena de multa, que é a primeira das sanções, é que o decreto federal e o decreto estadual, que na verdade, o Estado seguiu o modelo federal, eles tratam do tipo de uma dosimetria fechada. Então, você tem aquelas várias circunstâncias que vão ser valoradas individualmente, conforme os percentuais já estabelecidos, e você chega ao percentual da aplicação da sanção. A nossa proposta, no PL, é muito parecida com a do Estado de São Paulo, que é uma ideia de dosimetria aberta. Então, são as mesmas circunstâncias, mas, ao invés da gente pré-determinar qual é o peso que cada circunstância tem, a gente estabelece quais são as circunstâncias e cabe à administração pública fazer um juízo de proporcionalidade e justificado, né? Assim como acontece, por exemplo, no direito penal, na aplicação de uma pena, quando o juiz é obrigado a valorar as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal. É uma opção legislativa que a gente entendeu interessante. Com relação à publicação extraordinária da decisão, não tem nenhum complemento a ser feito. A forma de cumprimento é igual, eu acho que ela acabou, de uma certa forma, sendo padronizada, então ela não merece um comentário adicional. O acordo de leniência, acho que esse é um ponto bastante importante para a gente debater. Bom, hoje nós temos a Corregedoria Geral, que é o órgão competente para celebrar o acordo de leniência. Eu acho que isso é importante, você centralizar na Corregedoria. Entretanto, por uma questão histórica do contexto que eu expliquei, o PL ele fraciona essa competência, embora hoje com a Corregedoria seja muito melhor você ter essa centralização. Mas uma característica do nosso projeto é de que o Tribunal de Contas está envolvido nessa discussão da leniência. E o papel do Tribunal de Contas nesse ponto ele é fundamental, porque, sabe, deputado, quando a gente tem alguma crise moral dentro da sociedade, a primeira resposta que os poderes dão é de que existe impunidade porque não tem instrumento. E aí, um dia eu estava fazendo uma conta e eu consegui chegar à seguinte conclusão: dependendo do ato que você praticar, você pode ser punido em 5 esferas de jurisdição diferentes. Então, você pode tomar a multa da lei anticorrupção, você pode tomar a multa da lei de improbidade administrativa, se for um contrato administrativo, você toma multa do contrato, depois você toma multa do Tribunal de Contas e você ainda pode tomar multa penal no caso na prática de crime e condenação de uma pessoa física que esteja envolvida nesse contexto. Então, o nosso problema ele não é de falta de legislação. Nós temos instrumento. Nós temos ação popular, que um eleitor pode controlar a administração pública. Nós temos ação civil pública, que não só o Ministério Público, mas vários entes da sociedade têm legitimidade para propor. Nós temos outras formas de controle social, mas nós não temos efetividade. Só que discutir efetividade não é só discutir como as instituições elas estão organizadas para fazer a fiscalização. É claro que fatos dessa natureza eles são muito difíceis de ser investigados, porque demanda técnicas mais avançadas de investigação, quebra de sigilo, demanda diligência de busca e apreensão. E por mais que as autoridades que são ocupadas de fazer esse tipo de persecução penal, elas estejam aprimorando e melhorando a sua estrutura, é impossível fazer uma fiscalização ampla como se gostaria. Por isso que a legislação ela tem que criar mecanismos de estímulo para as pessoas jurídicas, para que elas, identificando uma irregularidade, elas busquem autoridade para contribuir com a solução dos crimes e com a prevenção dos crimes. E o acordo de leniência ele é muito importante, porque esse é um dos maiores instrumentos na perspectiva corporativa, assim como a delação premiada na perspectiva individual, mas limitada a organizações criminosas. Então, a ideia de você reunir instituições, e nesse ponto a gente pode, sim, no PL, abarcar o Tribunal de Contas nessa discussão, no mínimo, conseguir diminuir essa quantidade de jurisdições que você vai ter que discutir, negociar e enfrentar problemas, para que a empresa entenda o seguinte: olha, eu pratiquei um ato errado, então eu vou, sim, buscar uma correção do que aconteceu, e fazendo um acordo de leniência eu vou ter uma certa proteção jurídica
de que eu vou confessar um fato, mas que eu não vou ser vítima de retaliação. Então, a particularidade do nosso projeto é a participação do Tribunal de Contas na negociação do acordo de leniência, especialmente porque o Tribunal de Contas tem aparato superior ao Estado para identificar qual é o valor do dano horário. Um ponto que o decreto endereça, a forma como o decreto do governador endereça a questão da leniência, é de excluir o Tribunal de Contas da negociação, de maneira que você faz a leniência com o Estado do Rio de Janeiro, você pactua qual é o valor do dano que vai ser indenizado. Claro que a indenização ela tem que ser integral. Então, o Estado faz um cálculo do que é o dano integral. Só que o próprio decreto vai dizer o seguinte: se o Tribunal de Contas apurar que o dano é outro, então o valor da reparação do dano é o que o Tribunal de Contas apurar. Então, qual é o estímulo que eu tenho de sentar com o Estado para negociar se o valor que eu vou pagar está em aberto? Então, eu vou ter que correr no Tribunal de Contas para pedir, pelo amor de Deus, para eles não reverem o dano, porque se na verdade a conta fosse outra, eu, como empresa, pensaria, de repente, 2 vezes em celebrar o acordo ou não. Então, a forma como o projeto endereça essa questão, inclusive, criando uma hipótese de impedimento dos membros do Tribunal de Contas que participarem da comissão de negociação do acordo de leniência, eles estão impedidos de atuar no caso, quando o caso chegar no Tribunal de Contas, ou seja, até nesse cuidado para não haver um comprometimento dos agentes públicos, a gente teve no nosso endereçamento. Com relação ao programa de integridade, não há nenhuma inovação com relação aos itens que nós consideramos como suficientes para a composição de um programa de integridade. Isso porque a gente entende que tem que haver uma padronização nacional, sim. É muito difícil você ter que moldar programas de integridade dependendo do município e do estado que você for fazer negócio. Isso não é eficiente. Entretanto, a gente estabelece um critério que é inédito na legislação brasileira, que é um critério objetivo para aferição de programas de integridade em consórcios empresariais. E aí, nesse ponto, deputado, o senhor que participou da CPI dos transportes também, sabe que vai haver uma grande licitação das leis intermunicipais e o transporte público normalmente é licitado, sendo permitido a formação desses consórcios. E qual é a dúvida? Acontece um ato lesivo no âmbito de um consórcio empresarial, então é instaurado um processo e você vai fazer a defesa dizendo que tem um programa de integridade. Como é que eu, Estado, faço essa avaliação? Eu tenho que verificar o programa da empresa líder do consórcio, eu tenho que verificar o programa da empresa em que foi verificada a prática do ato lesivo, ou eu tenho que considerar uma média entre todas as empresas participantes do consórcio? E é óbvio que a falta desse critério objetivo é ruim para a segurança jurídica. E aí, quando nós fazemos uma proposição de um critério objetivo, não necessariamente esse é o melhor critério, mas é um critério, nós conseguimos, inclusive, ajudar o Estado no aprimoramento dos seus contratos diante de obrigações que são urgentes, né? Basta lembrar que, se o Estado não fizer essa licitação a tempo, ele vai ter que devolver o dinheiro que ele recebeu do plano de ajuda do governo federal, porque o Estado comprometeu essa receita futura como parte do pacto que ele fez com o Estado. Então, hoje, nós estamos ajudando o Estado do Rio de Janeiro no aprimoramento dos seus contratos administrativos. E, por fim, o último ponto do projeto, que é a criação do cadastro estadual, ele vai na linha com o cadastro previsto na lei anticorrupção, mas, enfim, eu acho que a importância do cadastro é que a gente tenha informação, uma fonte confiável de informação. Então, se o Estado optar por informar o cadastro nacional e a gente garantir que o cadastro nacional é uma fonte confiável, então que fique com o cadastro nacional. Mas a importância da gente prever, a ideia de prever um cadastro estadual era que a gente pudesse ter uma fonte confiável, alimentada, inclusive, pelos poderes. E como é que a gente vê, então, o PL pós-publicação da Lei 7989, que é a que cria a Controladoria Geral do Estado, e o decreto de regulamentação? A ideia do PL não é revogar o decreto. Isso é muito claro. Nós somos entusiastas da criação da Controladoria Geral. Eu lembro que Vossa Excelência, inclusive, é subscritor de um projeto de lei que criava a Controladoria Geral. Então, assim, a Controladoria Geral é uma meta
de melhora das práticas administrativas do Estado, compartilhada por toda a sociedade, inclusive por essa casa. Mas a questão é o seguinte: a gente pode parar para pensar nesse PL como preservação de pontos, de interesses que sejam fundamentais para a nossa sociedade. Então, de uma forma muito objetiva, assim, nós somos contra a hipótese de desconsideração da personalidade jurídica pela via administrativa. Eu acho isso, essa concepção, eu acho uma leitura distorcida do texto da lei anticorrupção. A lei anticorrupção não é clara nessa permissão. E, nesse ponto, eu acho que é papel da Assembleia Legislativa defender a sociedade contra o arbítrio do Estado, sendo muito direto. Da mesma forma, eu vejo que a gente pode usar o PL, modernizar o PL, para que nele fiquem preservados quais são os pilares do combate à corrupção no Estado do Rio de Janeiro, se a lei anticorrupção assim é vista. Por quê? Porque, na forma como concebida na lei federal, essa regulamentação é por decreto. Então, amanhã nós temos um outro governador que vai mudar os critérios de aplicação, vai revogar a regulamentação. Então, a sociedade não tem segurança de que hoje a gente vai ter um cenário de regulamentação e amanhã esse cenário não vai poder ser alterado, inclusive para impedir que algum processo chegue ao fim, ou que penas adequadas sejam aplicadas. Eu até acho 20% do faturamento bruto anual muito, mas isso está no critério da lei federal. Mas a ideia do PL é garantir para a sociedade, quais são os direitos que ela quer ver positivados em lei, porque alterar uma lei é muito mais difícil do que alterar um decreto, por óbvio, mas também para você dar segurança jurídica no ambiente dos negócios do Estado. Então, olha como a gente tem problemas que merecem ser endereçados no nosso PL e mantidos, né? Então, eu falei da questão da personalidade jurídica, da desconsideração da personalidade jurídica e também da questão do acordo de leniência. Então, deixar essa cláusula em aberto do acordo de leniência, de que o Tribunal de Contas ele pode rever a qualquer momento o valor do dano ao erário, é um desestímulo à celebração do acordo de leniência. Então, eu acho que você vai dar mais segurança jurídica para o ambiente de negócio quando a empresa tiver certeza de que ela vai fazer um acordo, que ela vai ressarcir o dano que ela causou, mas ela sabe qual é a conta que ela vai ter que pagar no final. E também porque nós buscamos vanguarda, né? Com as disposições, por exemplo, que eu mencionei, relacionadas ao cumprimento, ao prazo de cumprimento da obrigação pecuniária, que tem que ser compatível com a saúde financeira da empresa, porque a gente não tem que quebrar a empresa, pelo fato de nós termos a possibilidade de um recurso para o governador. Então, se aprovado, presidente, essa vai ser a primeira legislação do Brasil que vai prever um recurso para uma segunda instância administrativa, um recurso hierárquico. Então, eu acho que é, sim, legislação de vanguarda. E também nesse critério de aferição de programa de integridade de consórcio, que também é vanguardista. Então, nesse aspecto, não só para dar segurança jurídica, é importante o projeto, mas também para colocar o Rio de Janeiro na vanguarda do debate. E eu acho que eu tenho visto grandes movimentações da sociedade. A Firjan, aqui representada, é uma das líderes do debate, assim como o Instituto Compliance Rio e outros atores, a Associação Comercial. Eles são líderes no debate do tema da sociedade, e a importância deles estarem aqui hoje discutindo com a Assembleia e com a OAB esse projeto de lei, é porque também, de forma inédita, senhor presidente, nós vamos ser a primeiro ente federativo a realizar um debate de uma regulamentação da lei anticorrupção, embora, no caso, não mais regulamentação, mas aperfeiçoamento da lei anticorrupção, com participação da sociedade civil. Todas as que nós encontramos, elas têm como característica o ato de unilateralidade do governo. Então, o próprio governo diz como vai ser o combate à corrupção. E é claro que, assim, sem nenhuma referência a nenhum governo em especial, mas os governos, em geral, hoje no nosso país, eles enfrentam uma crise de legitimidade com relação a esse tipo de regulamentação. Então, não só para o ambiente de negócios, mas também para a sociedade, é importante a participação de todos para dizer qual é o tipo de regulamentação que elas desejam.
Então, eu deixo o meu agradecimento à Assembleia Legislativa, à Comissão de Constituição e Justiça, ao deputado André Lazzaroni, aos presentes, e acho que, sucintamente, era a apresentação que eu gostaria de fazer sobre o projeto. Obrigado, doutor Yuri. Zaione, eu fiquei muito contente com a apresentação. Tudo isso nós discutimos, né, no momento da apresentação do projeto de lei. Inclusive, nós tivemos com a Procuradoria, com a Controladoria. Existe uma preocupação da Procuradoria em deter o controle, porque quem minuta o decreto, quem faz o decreto e entrega ao governador é a Procuradoria-Geral do Estado. Muito perigosa essa questão da desconsideração da personalidade jurídica. Isso é um dos temas, um dos pontos que nós, né, debatemos, e nós não podemos abrir mão, não podemos entregar ao governo essa possibilidade sem judicialização. Você imagina, entra um governante que é oposição, né, que não gosta ou que quer fazer algo, e a gente sabe, imagina, se no Brasil isso não acontece, né? Então, o que a gente mais vê aí são as covardias do dia a dia dos governantes. Então, entra um governante que não gosta do Leandro Coutinho, que não gosta da sua família, e resolve que vai quebrar, sem nenhum ato de judicialização, sem quebrar a personalidade jurídica da empresa, da sua empresa. Então, você ficar na mão do governante, fica ao bel prazer dele. Então, essa questão da desconsideração da personalidade jurídica, como você bem lembrou, Yuri, doutor Yuri, eu tenho dito isso onde eu vou, né? Nós estamos num momento eleitoral, e as pessoas se empolgaram, viram uma luz no final do túnel, no combate à corrupção. Eu costumo dizer o seguinte: não é somente combater a corrupção, nós temos que ter instrumentos que não deixem acontecer, porque o que nós estamos vendo aí é porteira aberta. Graças à lei de organização criminosa, que definiu a organização criminosa, nós temos hoje um instituto chamado delação premiada. Se não fosse a delação premiada, provavelmente a gente não estaria sabendo de nada do que estava acontecendo. Agora, instrumentos de combate à corrupção, de controle, órgãos de combate, de controle à corrupção, é o que mais tem nesse país. Aliás, talvez seja o país que mais tenha órgão de controle de controle social, de controle de corrupção. Eu não conheço, devemos ter mais de 13 órgãos. Quer dizer, onde você tem muita gente fiscalizando, ninguém fiscaliza nada. Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União, Controladoria Geral do Estado, Ministério Público, Estadual, Federal. Só que eu já lembrei de 7, e se passar a palavra aqui, nós vamos lembrar, vamos quase chegar a 20, Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores, que tem a obrigação de fiscalizar. E aí a gente, quando abriu a caixa de Pandora, nós vimos o que estava acontecendo. É muito difícil identificar a corrupção nos atos preparatórios. Depois que veio a lei de delação, todo mundo saiu falando tudo, e aí, de repente, nós descobrimos esse instituto e todo mundo, o delator falou, virou verdade. A gente está vivendo um momento no Brasil que a delação falou, virou verdade. E a gente precisa também, vocês que militam, eu sou um advogado hoje militante da causa da sociedade, vocês que militam na advocacia diariamente precisam focar nisso, porque hoje falou, virou verdade, né? E a gente sabe que muitas dessas falas
são para se ver livre. A gente não sabe o que acontece nos bastidores. Aliás, vocês sabem melhor do que eu o que acontece nos bastidores. Preciso de fulano, entrega cicrano. Ou será que isso não acontece no Brasil? Né? Então a gente precisa, essa participação também do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas é um órgão, não é um poder, e auxiliar da Assembleia Legislativa. O Tribunal de Contas, ele ganhou um protagonismo com a Constituição de 88, separou-se um pouco ali do Poder Legislativo, ganhou uma força, mas o órgão, o poder é o Legislativo. O poder fiscalizador do Executivo é o Legislativo. E ele ganhou um poder tamanho que hoje nós temos 6 conselheiros afastados no Estado do Rio de Janeiro, devido ao tamanho que ele ganhou e à proporção que ele ganhou. É um momento em que há que se rever. Eu, agora nesse caminho que nós estamos trilhando nessas eleições, vamos procurar uma discussão séria sobre a participação do Tribunal de Contas. Essa questão do acordo de leniência do Tribunal de Contas poder rever o ato quem é que vai querer negociar? Segurança jurídica é básica. É a grande reclamação de todo mundo no Brasil, a segurança jurídica. Ficar na mão, discutir isso com a Procuradoria, fomos firmes, sofremos pressão, não uma pressão, não foi pressão do toma lá da cá, como as pessoas pensam, não foi pressão legítima dos órgãos de controle do Estado, querendo esse controle na mão. Nós entendemos que tem que ser por lei, segurança jurídica. Não podemos ficar ao bel prazer do governante. Por isso apresentamos esse projeto de lei e, se tudo correr bem, que acredito que vai correr, nós vamos aprovar. Passar a palavra ao senhor Leandro Coutinho, do Instituto Compliance, que, aliás, agradeço ao Instituto pelo auxílio e no fazimento desse projeto de lei. Eu relembro a todos que estão nos assistindo ao vivo pela TV Alerj e a todos os presentes que eu só fui o autor por ser legislador. Esse projeto de lei veio da advocacia, foi discutido na OAB e o Instituto teve uma participação muito grande. Então, eu só sou o veículo de apresentação, porque entendi a importância do Estado do Rio de Janeiro ser protagonista nessa discussão. Vai ser, inclusive nas discussões com o doutor Yuri, nós chegamos à conclusão que o nosso projeto de lei é melhor que o federal. É verdade. Chegamos a essa conclusão porque nós descemos a miúde. E foi discutido com quem entende, que são os operadores da lei. Se as leis no Brasil fossem discutidas mais com a sociedade, né, nós teríamos mais efetividade. Acho que as leis no Brasil não pegam porque não são discutidas com a sociedade. Então, doutor Leandro Coutinho, por favor. Muito obrigado, bom dia a todos. Senhor deputado, presidente da Comissão Constituição e Justiça da Alerj, deputado André Lazzaroni, nós agradecemos a oportunidade de estar aqui hoje para ofertar um pouco do que a gente tem como Instituto, de passar uma mensagem aqui de como nós, sociedade civil, nós, pessoas envolvidas com boas preocupações, vou tomar esse exemplo, devemos agir ajudando o Estado, ajudando os entes governamentais, aliás, são os principais deles, para que a gente possa produzir melhores leis, possa produzir melhores esforços, especialmente na temática que a gente capitaneia, né? Que é a temática de governança, de integridade, de ética e, naturalmente, de compliance. Então, tomo a liberdade aqui de pedir para protocolar junto à mesa a nossa proposta. Assim que a lei, que o decreto foi publicado, a gente fez um esforço interno considerável, juntamos associados nossos,
advogados, privados, públicos, associados, auditores, associados que militam no tema, para que a gente pudesse fazer um comparativo aí em auxílio à Alerj, aqui modestamente auxiliando a Alerj, um comparativo do decreto e da lei estadual, do PL que estamos discutindo aqui hoje. Então, nosso objetivo, até institucional, acima de tudo, é estimular o debate, é estimular as boas práticas. Então, a gente fez esse esforço, o tempo foi curto, dado que o decreto é de julho, né? Julho desse ano só, mas a gente fez esse esforço e entregamos aí algumas sugestões para o debate. Repito, nós somos uma instituição de 3 anos, não de existência formal, mas de 3 anos de debate. O que marca o Instituto, que marca o antigo Grupo Compliance Rio, é um colegiado aberto de pessoas dispostas, de forma espontânea, de forma dedicada a discutir integridade, discutir compliance em prol, seja da nossa sociedade carioca, sociedade brasileira. Então, a gente fez esse esforço, juntamos associados, como eu falei, de várias formações, e o resultado é esse. Não significa, ele não é um resultado conclusivo, é um resultado inicial de uma discussão que a gente fez dentro de casa, e já coloco aqui à disposição para novos debates, novas discussões, porque, repito, é um interesse social, portanto, a gente tem que se envolver com isso. Falando muito rapidamente sobre o Instituto, como eu disse, a gente tem 3 anos de discussões já de bagagem, mas como Instituto temos apenas 7 meses. Então, para a gente é um orgulho muito grande de estar aqui presente na Alerj, de ter esse espaço aberto para a discussão e para ofertar nossa contribuição. É um orgulho, especialmente porque podia ter um privilégio também, né? Esse é o primeiro debate público, primeira sessão de audiência pública que essa comissão organiza. A gente está presente aqui, é um marco muito positivo. Então, primeira na história da Assembleia Legislativa, então, não é? Então, eu já posso dizer que fazemos história aqui em conjunto, então isso nos engrandece muito. Certamente estaremos em outras discussões, porque essa temática nos toque, mas já é um marco aqui, tanto para o Instituto quanto para a própria Assembleia Legislativa, da comissão. Sobre o projeto e sobre o decreto em si, como eu falei, a gente deixamos aí nossas sugestões, não vou me ater muito a isso, porque o debate está só começando, né? Vou fazer algumas considerações muito pontuais, até pegando as falas que me antecederam, tanto do doutor Yuri quanto a sua própria, seu presidente. Primeiro, a gente crê muito na prevenção. Acho que essa é a palavra-chave. Repressão, ela se esgota com o tempo. Se esgota pelo cansaço da sociedade, ela se esgota pelo cansaço dos agentes econômicos, ela se esgota, né? Não dá para sempre ter um fiscal, velha máxima, quem fiscaliza o fiscal. Então, a gente tem que prevenir. É para isso que o Instituto foi criado, para isso que hoje 81 pessoas se associaram para discutir prevenção. Fazer o que é correto, sem um lado moralista que não, mas fazer o que é correto porque a sociedade precisa disso, de ações corretas, precisa de ações que mirem que mirem soluções para os erros que todos nós conhecemos. Então, essa primeira palavra, pegando aqui o gancho na fala do Dr. Yuri que me antecedeu. Segundo, ação coletiva. Acho que a sociedade precisa se organizar, o Instituto é um exemplo disso também, de ação coletiva de pessoas que muitas vezes não dispõem de tempo, mas dispõem sim de dedicação, de forma espontânea, de forma não remunerada, para que a gente faça algo melhor. Então, a gente acredita muito em ação coletiva e ação coletiva voltada à prevenção. Um outro ponto importante, aí foi a fala do seu presidente, não deixar acontecer. Isso tem a ver também com a prevenção. O que a gente tem visto, Brasil afora, até mundo afora, se a gente for explorar um pouco mais, deixa acontecer. E o deixar acontecer pode ser um custo infinito, pode ser um custo de quebra de empresas, pode ser um custo de quebra da sociedade como um todo, a ruptura que a gente vive hoje, que a gente passa por isso. Então, a gente tem que olhar um pouco antes, o passo anterior. Como não deixar acontecer, como prevenir e como fazer com que as entidades, as pessoas, a sociedade, as assembleias e tudo mais se envolvam no caminho correto. Então, esse ponto também gostaria de registrar aqui. Um terceiro ponto, se a gente estava há 5 anos aí sem lei estadual, hoje a gente vê, de ano passado para cá, alguns movimentos, né? Foi a lei estadual que previu o programa de integridade para as empresas de licitações públicas, o próprio decreto, a criação da Contadoria Geral do Estado também está nessa mesma toada. Então, assim, o Rio, e aí de novo, pegando um pouquinho da nossa história, o Rio deixou para trás, perdeu tempo nessa discussão em algum momento, mas agora está tentando acelerar. Então, acho que a gente pode ver isso com bons olhos, de aproveitar uma discussão de uma legislação importante como essa,
para que a gente volte a ser, sim, líder dessa discussão, sim, tomar a frente, não ficar só a reboque aí de exemplos, sejam de outros estados, mesmo de outros municípios. Então, eu vejo agora um espaço, tanto no âmbito federal, no âmbito estadual, quanto no âmbito legislativo, propriamente dito, de discussão. Então, isso é bom. A segurança jurídica todos almejamos. Um quarto ponto, rapidamente, e quanto mais isso for discutido numa casa democrática, melhor. Decretos vêm e vão, está reconhecendo a qualidade do decreto que foi publicado do Estado. Não há nenhuma parte nossa de crítica em relação a isso, mas decretos de fato vêm e vão e eles podem endereçar questões que fiquem mal resolvidas. Então, a legislação, a Constituição estabelece, né? O princípio da legalidade é um princípio mais caro do sistema democrático. Então, tendo uma legislação aqui, de fato, isso a gente vê com bons olhos, sem demérito algum, sem crítica alguma ao decreto, mas, de fato, a iniciativa em si é boa, mas a legislação traz para todos nós, que vivemos no Estado do Rio de Janeiro, uma segurança maior, tanto no cunho empresarial quanto no cunho civil. Sendo aqui, para encerrar minha fala de forma bastante rápida, eu repito alguns pontos para deixar bastante registrado. Primeiro, é o nosso orgulho de colaborar com esse debate, orgulho de ver que esse assunto está na pauta do Rio de Janeiro. Acho que, repito, tardou um pouco de ser discutido, agora é o momento de discutir. A gente no Instituto já acredita nisso há um pouco mais tempo, já repito, desde 2016. Então, a gente tenta aqui e convida a todos que queiram também fazer parte dessa mesma discussão, que nos procurem, que colaborem conosco, porque eu falei há pouco, antes do iniciar o debate, com a colega Luanda, que é da Firjan, né? Quando se fala de compliance, quando se fala de integridade, não há concorrência. Acho que é a soma de esforços. Então, quanto mais instituições, quanto mais associações, no Estado do Rio de Janeiro também, quanto mais uma OAB, quanto mais instituições se envolverem com isso, melhor ganhamos todos nós. Então, não é nosso intuito como Instituto, associação sem fins lucrativos que somos, disputar mercado. Então, se quebrar a nossa responsabilidade jurídica, como o senhor citou no início, no exemplo, isso não vai acontecer, porque não temos sequer capital para isso, mas temos capital humano. Então, esse é o ponto principal. Então, somando esforços com o legislativo, com órgãos de classe, com entidades voltadas para o setor, que a gente vai conseguir caminhar para um país melhor, uma sociedade melhor, uma cidade melhor. Porque, esperando sempre o outro fazer, a gente não vai ter ganho. Então, temos que fazer nós mesmos, temos que dedicar nosso tempo, todos nós trabalhamos, todos nós temos outros compromissos, mas dedicando o tempo a uma coisa que acreditamos, que a gente confia e tem certeza que não vai deixar acontecer problemas, pelo menos vão diminuir de forma considerável, que a gente vai prevenir questões que hoje têm um custo social gigantesco, a corrupção é uma delas, e que a gente vai conseguir, sim, transformar um momento que hoje é meramente repressivo, ou em grande monta repressivo, numa coisa que se torne preventivo, perene e duradouro. Então, muito obrigado pela oportunidade, agradeço aos colegas de mesa também, é um prazer estar aqui e muito importante falar sobre um tema que para a gente é tão caro. Muito obrigado. Obrigado, doutor Leandro. Só deu o exemplo de se um governador não gostar. Sim, claro. Imagina se nós vamos... E é fácil viver isso, né, no Brasil, né? Infelizmente, os governantes, eles às vezes governam não governam com o coração, eles governam com a mente focada no poder. Poder pelo poder. Quando a gente senta numa cadeira de deputado estadual representando o povo, a gente tem que governar para todos, para quem a gente gosta e para quem a gente não gosta, e tem que tomar muito cuidado para você não usar o seu poder para outros fins, como a gente está vendo aí. O que o senhor falou é muito importante, né? Prevenção. O Brasil precisa trabalhar com prevenção. Mas a gente só vai conseguir a prevenção quando nós investirmos em educação. Para se investir em educação, nós temos que investir em cultura. O Estado do Rio de Janeiro, Brasil, nós temos uma cultura. E aí a gente que anda na rua, a gente vai vendo isso no dia a dia. Quando a gente se fecha ali no seu mundo, eu sempre digo o seguinte: eu sou político porque gosto. Sou candidato, fico ali. É uma vocação.
É porque nenhum outro lugar eu poderia conviver com tantas diferenças. Quando você começa a conviver com muita diferença, você começa a entender um pouco a lógica do Brasil, e é cultural. A cultura aquela cultura da lei de Gerson ainda existe no Brasil. Você vai... É o ser humano. Mas no Brasil, isso eu posso falar porque eu convivo muito aqui. Eu não sei, lá fora, a gente convive, num dia está numa comunidade, no outro dia a gente está na Vieira Soto, aí vai para... convive na Baixada, no interior, você vai conversando com as pessoas, você vai vendo que nós vamos precisar de algum tempo para mudar a cultura, investir na mudança cultural de atitude do Brasil. O que nós estamos vendo nada mais é do que um reflexo cultural. Nós avançamos? Avançamos. Mas será que só a lei vai resolver? Não. Se a lei resolvesse, a gente hoje nós teríamos reciclagem 100% do nosso lixo, se a lei resolvesse, porque a lei determina isso. A Política Nacional de Resíduos Sólidos determina, nós não teríamos lixões. Nós ainda temos 11 lixões no estado do Rio de Janeiro. Só temos 17 aterros sanitários, que por falta de pagamento podem virar lixões. Então, se a lei resolvesse, nós teríamos a logística reversa da bateria. Nós estaríamos no outro patamar. O Brasil tem lei para tudo. Lei para tudo. A gente tem que investir lá na educação. E a OAB tem que fazer assim, um esforço. Nós que dominamos, nós que somos operadores do direito, nós vamos ter que fazer um esforço muito grande para explicar para o povo do Brasil, e aí vamos falar do Estado do Rio de Janeiro, os seus direitos e os seus deveres. Quando você vai... A falta de informação é muito grande, não sabe para que serve um deputado estadual, qual a função de um vereador, confundem as coisas, e aí eu fico preocupado porque, como você falou da ação coletiva, a Ordem dos Advogados do Brasil vai ter que fazer, assim, nós advogados vamos ter que fazer um esforço muito grande para explicar para os nossos meninos, para as nossas meninas, para os nossos jovens, os seus direitos e os seus deveres. É importante que a todo direito gera um dever. É importante saber disso, porque as pessoas só buscam o seu direito. Cadê o... Então, nós estamos vivendo essa loucura, é cultural. Eu fui secretário de Estado de Cultura, eu percebo que há uma confusão do que é cultura, do que é manifestação cultural. Se confundem isso, você imagina que não devem fazer por aí. Prevenção sempre foi e sempre será o melhor remédio. Então, agradeço pelas contribuições do Instituto Compliance Rio, vamos analisá-las, vamos colocar o que for possível, o que nós entendemos possível na lei, no projeto de lei, e vamos fazer um esforço para aprovar esse projeto de lei. Segurança jurídica, questão central nesse país, cultural. Nós não temos segurança jurídica, faz parte da nossa cultura. Não tem segurança jurídica e dane-se. E aí o empresário, aí nós vamos viver para sempre na especulação do mercado financeiro, né? Nós hoje vivemos isso, o setor produtivo caindo e a especulação subindo. Por quê? Porque nós não temos segurança jurídica. Luana Pagani, representante aqui da Firjan, agradecendo a presença da Firjan. Firjan já é hoje a segunda audiência pública. Nós fizemos ontem a audiência pública da Comissão de Meio Ambiente. A Firjan sempre presente. Firjan está sempre presente nas nossas audiências. Bom dia a todos, bom dia, Vossa Excelência, senhor deputado, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a todos os presentes. Nós agradecemos, né, enquanto Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a possibilidade de participar desse momento histórico. É histórico mesmo, né? Primeiro porque
como o deputado bem colocou, vai ser a primeira vez que a comissão abre, né, para conversar com a sociedade, os interessados no assunto, e nada melhor do que começar com um assunto como esse, na verdade, né, de tamanha importância hoje, momento político, econômico, o Brasil se insere. Permita aclamar essa última fala, na verdade, essa última colocação do deputado é o que a gente vem focando na Firjan, que é, na verdade, comportamento, é cultura. São dois grandes eixos que a gente trabalha enquanto Federação das Indústrias, junto com as nossas indústrias e com nossos associados, é prevenção e comportamento. O compliance, a integridade, ela não vai se perfazer no Brasil se não for feito um investimento em comportamento dia a dia. Na verdade, o que a gente vem trabalhando enquanto federação é justamente a ideia de que o que a gente o que acontece hoje nas mídias, né, e nos congressos e na política, na verdade, é o grande reflexo do que hoje a sociedade aceita, tolera e pratica, né? Os microatos corruptivos, eles acabam se perfazendo, crescendo, e a gente começa a olhar a corrupção em seu nível macro, de desvios de grandes verbas públicas por políticos. Mas não é só isso, ela acontece no dia a dia. Então, o nosso foco, enquanto federação, é o dia a dia, trabalhar em prevenção e comportamento. A gente não tem... hoje, o nosso programa de integridade permite dizer que a Federação do Rio foi a primeira do Brasil a instituir um programa de integridade. As outras estão agora se ajeitando para conseguir fazer. O sistema ES, ele muitas vezes, por ser meio público, meio privado, ele fica um pouco à margem de algumas discussões, e a gente tomou a iniciativa e fomos a primeira Federação das Indústrias a tomar a iniciativa de ter um programa de integridade e a capacitar. Na verdade, eu não gosto muito da palavra capacitar, eu gosto mais da palavra sensibilizar, que eu acho que é muito mais importante. O nosso programa hoje, nossos momentos de sensibilizações, foco 60% efetivamente na sensibilização, no porquê se falar em integridade, no porquê se falar em combate à corrupção. Porque a gente acredita que, se for possível entender o porquê, a motivação, o como, ele se naturaliza no dia a dia. Então, nós vimos, na verdade, dando muitos esforços para conversar com a sociedade, com a indústria, principalmente, que é o nosso foco, para ter um país um pouco mais justo, um pouco mais ético. E a gente percebeu que, se a gente não investisse no assunto, a gente sequer conseguiria cumprir a nossa missão institucional de desenvolver nossas indústrias e de falar em competitividade da indústria. Hoje, integridade, ele é um diferencial competitivo. Ele é, para além de uma exigência legal, uma previsão normativa, ele é um diferencial competitivo. Hoje, a empresa, a indústria que não estiver inserida neste mundo ético de integridade, ela não se insere mais no mercado de negociações. Então, a gente vem dando muitos esforços. E eu queria parabenizar pela iniciativa. Conversando um pouco com o Leandro antes de começar a audiência, a gente estava ressaltando a importância do Rio de Janeiro trazer para si esse tema e ser vanguarda no assunto integridade. Nós temos todas as condições, nós temos os institutos hoje, as ferramentas, os experts no assunto, para conseguir ser vanguarda no assunto. Então, isso é de uma extrema importância, né? A gente poder estar aqui hoje contribuindo com esse projeto, e aí eu concordo com o doutor Yuri, né, que é um projeto ousado, e eu fico feliz de ser um projeto ousado. Traz dois pontos, ao meu ver, de grande ousadia e de extrema importância técnica, né? Propriedade técnica, que é a questão da desconsideração da personalidade jurídica, né? Ela poder ser feita de forma administrativa traz uma insegurança absurda e uma propriedade jurídica absurda. Então, acredito que foi um ponto muito feliz, pelo qual parabenizo o trabalho. E o outro ponto também, que foi uma grande ousadia, a gente sabe que no nível federal a conversa é bem aclamada, né? É um pouco hoje fomentada, de quem é o pai do acordo de leniência, né? Quem é a mãe do acordo de leniência? É a AGU, é o Ministério Público, é a TCU, é a CGU. A gente sabe que hoje há todo um conflito ali de sobreposições de sistemas que trazem insegurança jurídica e que acabam, por muitas vezes, fazer com que o acordo ele não se aperfeiçoe ou a empresa nem tenha sequer a iniciativa de se propor um acordo de leniência. Então, eu vou fazer somente algumas poucas considerações, uma, na verdade, é um pouco de dúvida. Pelo texto do projeto de lei, quando a gente está falando da parte do Tribunal de Contas do Estado, eu vi que foi tomado cuidado de se inserir na comissão membros do TCE que não participarão do processo de apuração posteriormente, quando esse processo eventualmente chegar no Tribunal de Contas do Estado. Eu só não entendi, não ficou claro para mim como é que ficaria possível sobreposição de atuação, no sentido de o membro do TCE que participa do acordo de leniência, da negociação, para fixar o dano, e eu concordo que é o melhor órgão
que tenha melhor condição de quantificar esse dano, ele tem ferramentais hoje específicos, né? Mas, eventualmente, chegando a uma prestação de contas futura no Tribunal de Contas do Estado, em que se esbarre no mesmo objeto de um possível acordo de leniência, como ficaria essa sobreposição? O TCL pode rever esse valor do dano? Isso me deixou uma dúvida. Se depois puder esclarecer, eu realmente agradeço. Em relação à dosimetria das sanções, ela ser aberta, eu acho que ela é uma inovação jurídica, que a gente tem que ter um pouco de cuidado por um único objetivo, né, uma única preocupação que recai, a meu ver, na percepção da subjetividade de como isso pode vir a acontecer, né? Então, a administração pública vai poder atuar nessa dosimetria e fechar essa sanção. E isso gerar uma subjetividade talvez preocupante, no sentido de que para uma empresa seja de uma forma e para outra empresa seja de outra forma. Então, uma preocupação que a gente traz somente no quesito ali de equidade, né, e imparcialidade, que a gente sabe que nem sempre é tão fácil de, na prática, no dia a dia, isso ter linhas um pouco não muito nítidas e que possa ser ultrapassada. E, por fim, não quero me alongar, na verdade, também eu trago aqui a contribuição em relação aos acordos de leniência. Não foi replicada a previsão de que a celebração do acordo não exime o pagamento integral do dano. Não está replicado no projeto de lei. Eu acho que era importante, para não gerar qualquer dúvida de que, efetivamente, o acordo de leniência não vai eximir, que a empresa que está em corrupção, ela obrigatoriamente vai ter que fazer a devolução do honorário, que vai ser quantificado pelo TCE. E também acho que era importante ter um destaque ali para as consequências do descumprimento do acordo de leniência, né? Eu acho que são os dois pontos que eu trago aqui para a conversa, e essa dúvida também que eu tenho em relação à questão da atuação do TCE em possível sobreposição de atuação. No mais, novamente, parabenizo a LERJ, efetivamente é um trabalho esplendoroso, embora o senhor deputado se coloque como mero veículo, a importância disso é absurda, né? Tamanha emoção que causa de, efetivamente, a gente poder ter esse momento de discutir, né? De ter um deputado que se abra para essa possibilidade de discutir com a sociedade, com os especialistas, um assunto que, efetivamente, hoje é muito caro para o Brasil, né? Então, agradeço a possibilidade de estar contribuindo aqui, de alguma forma, e aprendendo com os senhores. Obrigada. Obrigado, doutora Luana. Doutor Humberto Mota Filho, Associação Comercial do Rio de Janeiro. Bom dia a todos. Queria agradecer aqui a oportunidade histórica de poder falar nessa audiência pública, parabenizar o nosso presidente da Comissão de Constituição e Justiça, André Lazzaroni, que, aliás, tem uma tradição já familiar aí na política, e as preocupações com o desenvolvimento de uma cultura, né, lato sensu, como ele falou, de participação, de preocupação com as instituições do nosso Estado. Eu aqui queria parabenizar também ao presidente da Comissão Anticorrupção, Compliance e Controle de Gastos Públicos, Yuri Sayone, pelo belíssimo trabalho, ao Instituto Compliance Rio, Dr. Leandro Coutinho, pelas contribuições dadas. Eu não vou me estender aqui já no que foi falado, mas eu só quero colocar aqui também, de uma forma institucional, aqui representando a Associação Comercial do Rio de Janeiro, e mais particularmente o Conselho de Governança e Compliance, que surgiu recentemente dentro dessa discussão sobre ética, sobre como a gente sair dessa crise moral que o Estado tem passado, procura também dar sua contribuição. A Associação Comercial é uma casa que não recebe nenhum subsídio governamental, ela não tem nenhuma ligação direta com qualquer tipo de governo, ela é uma instituição de utilidade pública declarada tanto a nível municipal, federal e estadual, além de ser um órgão consultivo do governo federal, mas ela tem muita independência, e seguramente a associação apoia o projeto, e especialmente com relação à segurança jurídica que ele vai proporcionar, retirando qualquer possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica via administrativa, né? Também é muito importante a questão dessa cláusula em aberto do acordo de leniência, a gente procurar conter qualquer danos que isso possa causar e gerar mais segurança jurídica, eventualmente. Mas o mais importante aqui, eu acho que é exatamente essa união
que das instituições do Rio, do público em geral, e aqui não só dos especialistas, né? Eu acho que também é importante concluir que governança e compliance não pode ser um assunto de especialista. É claro que os especialistas podem dar uma maior contribuição eventualmente, mas tem que ser um assunto da sociedade, né? O controle dos gastos públicos tem que ser um assunto da sociedade. E a sociedade tem que entender do que a gente está falando. E essa é uma ótima oportunidade, inclusive até faço votos que essas ações, que seja a primeira da história, que agora passa a ser muitas, né? Uma de muitas da história, isso aqui, né? Esse tipo de encontro. Dizer que em 2014 a CNI fez uma pesquisa que tem tudo a ver com esse projeto de lei, dizendo que o brasileiro ele não acreditava nas informações que vinham das instituições, das empresas, pelos canais oficiais, por instituições como o Correio, né? Salvava praticamente bombeiro e exército, e das próprias empresas. Então, havia uma crise de confiança, né? Para o investimento voltar para o Estado do Rio de Janeiro, projetos como esses têm um valor considerável. Quer dizer, a gente precisa resgatar esse ambiente de confiança. E aqui uma pergunta, talvez, que possa ser repetida em outras ocasiões nessa casa, é como é que se melhora o ambiente de negócios do Rio, como é que se melhora a confiança, né? O nosso Conselho ele tem uma perspectiva muito clara de que é preciso maior acesso às contas públicas, maior acesso aos orçamentos, não só dos especialistas, como de toda a sociedade, né? Uma maior capacidade de controle desses gastos públicos via participação nesse debate, né? No planejamento, não só na execução e na fiscalização pós-execução orçamentária, mas inclusive no planejamento da execução orçamentária, em todos os níveis de governo. E aí o outro lado da moeda é que os empresários, né, seja na associação comercial, e eu acredito que na FIJAN, participando desse debate mais maduro, né, também tem sua cota de responsabilidade. Então, uma autorresponsabilidade da própria sociedade. Nós temos direitos e deveres, né? Então, a gente não pode só exigir do poder público essa contrapartida de maior participação no controle social dos gastos, sem dar nossa cota de contribuição. E aqui eu faço menção a um tipo de tecnologia de controle, de autocontrole, como o CONAR, né? Que é na questão da publicidade. Eu acho que aqui, numa agenda de desburocratização, de simplificação legislativa, mais uma vez o nosso Conselho tem avançado uma ideia que é um Conselho de Governança normativo e um Conselho de Governança administrativo. O que é isso? Basicamente um órgão que possa, da sociedade, e aí reunindo diferentes tipos de atores, e não só especialistas, mais uma vez eu gostaria de ressaltar, fizesse um controle sobre a transparência, os níveis de transparência, controle sobre a desburocratização e simplificação normativa. E acredito que esse projeto já acrescenta muito esse debate, né? Então, eu lanço essa ideia que pode ser discutida aqui em outras ocasiões, já que aqui o nosso foco, como tem que ser, é o projeto de lei, mas acredito que a gente possa avançar nesse debate dentro dessa concepção do controle social dos gastos. Parabenizar mais uma vez essa iniciativa e dizer que a Associação Comercial, em especial o Conselho de Governança e Compliance, o qual presido, está à disposição para continuar nesse debate. Obrigado, doutor Humberto. Passar a palavra ao doutor Luiz Santiago. Passou de meio-dia, agora já é boa tarde a todos. Eu gostaria primeiro de agradecer e parabenizar ao mesmo tempo o deputado André Lazzaroni e o doutor Yuri Sayoni, que representa aqui a Comissão de Corrupção da OAB, pela iniciativa, pelo tempo que tem sido despendido nisso. E como carioca, é realmente uma honra muito grande poder estar, de alguma forma, participando de algo que, se tudo der certo, vai ser um pináculo da mudança de cultura, né? Da mudança de cultura que o nosso Estado, de alguma forma, precisa. E ainda que não precisasse, esse desenvolvimento é sempre desejável. Eu queria seguir um pouco no que o Dr. Humberto Morta Filho falou sobre a participação privada nesse fomento de cultura. É muito importante, sim, o reflexo como é a atuação estatal no combate à corrupção, mas tão importante quanto, ou até mais, é a percepção que o mercado e que os atores do mercado têm sobre essa atuação estatal. Já foi o tempo em que buscava-se locais de maior facilidade ou de simples benefícios financeiros para se fazer investimentos. Hoje em dia, grandes investimentos procuram locais
em que eles vão trabalhar em condições de igualdade, em que um competidor em que sabe que o que vai prevalecer é a questão técnica, eventualmente uma questão financeira, mas que o que não vai prevalecer são artifícios que a gente tanto tenta combater. E pensando um pouco nisso, a gente está aqui hoje, estou em nome de escritório de advocacia, mas na verdade estou aqui representando, de certa forma, a academia. Nós conduzimos uma pesquisa sobre a aplicação da lei anticorrupção pelos estados. E, de certa forma, o Estado do Rio de Janeiro está, entre aspas, atrasado nesse combate, mas talvez seja uma oportunidade de usar esse atraso em seu favor. Olhar para outras oportunidades empíricas e não só de regulamentação, para ver o que tem dado certo e o que tem dado errado. E aí eu quis trazer aqui algumas percepções que nós tivemos dessa pesquisa para servir de elemento de debate aqui em diante. Algo que o Dr. Yuri Sayoni falou na sua introdução e que nós vimos com muita clareza nos estados que já têm uma aplicação efetiva da lei anticorrupção é que uma estrutura especializada na aplicação da lei realmente tem feito a diferença. E para exemplificar isso, no âmbito federal, você tem de fato uma possibilidade muito pulverizada da aplicação da lei anticorrupção. O que acontece na prática é que um órgão ou uma entidade que não tem tanta especialização nesse assunto acaba muitas vezes recorrendo a um órgão, a Procuradoria, a Advocacia Geral da União ou algum outro órgão legislativo para tirar dúvidas que, às vezes, se fosse um órgão especializado, poderia resolver de forma mais rápida. E isso ficou muito claro para a gente, principalmente olhando o Espírito Santo. E o Espírito Santo também traz um outro elemento interessantíssimo para o que estamos discutindo aqui agora, que é com relação ao programa de integridade. Talvez tenha faltado um pouco uma descrição um pouco mais elaborada e um pouco mais clara do que se espera das empresas no tocante aos programas de integridade. E aqui, a título de exemplo, no Espírito Santo, desde a regulamentação da lei, foram instaurados 38 processos administrativos de responsabilização contra 60 empresas. Dessas 60, apenas uma empresa apresentou defesa com base em programa de integridade. E foi desconsiderada também porque esse programa de integridade foi criado depois do fato. E isso é algo que talvez uma clareza um pouco maior no texto pudesse ter evitado. Recentemente, inclusive, a própria CGU editou uma nova portaria sobre o procedimento de apresentação de estrutura de integridade em processos regidos por aquele órgão. Também outro ponto que o Dr. Yuri Sayoni levantou, que também mostrou bastante importância no combate à corrupção via aplicação da lei nos estados, é a existência e a disponibilidade de ferramentas investigativas. Não podemos esperar que um ente administrativo vai ter as mesmas ferramentas que a justiça criminal, por exemplo. A gente não pode falar aqui de interceptação telefônica, a gente não pode falar aqui necessariamente de busca e apreensão, a gente não pode falar também de algo que acontece, algum tipo de pressão para que vire uma colaboração sob a forma da delação premiada, até da acordo de leniência faz um pouco mais de sentido, né? E nesse ponto, o projeto parece acertar muito quando ele estabelece parceria com órgãos especializados. Vai facilitar muito essa troca de informação, que é algo que os órgãos administrativos precisam muito. Com relação às multas, e aqui só um parênteses também, que no início da lei, quando a lei anticorrupção começou a ser discutida no Brasil, o primeiro texto falava simplesmente uma multa de 30% do faturamento bruto. Não tinha o intervalo. Depois disso que veio o intervalo de 0,1% a 20%, por analogia até e pelo exemplo da lei do CAD, da legislação antitruste, mas é uma situação um pouco esdrúxula, porque você pensar numa multa de 20% do faturamento bruto, como o doutor Yuri também levantou, não vejo muita diferença entre essa pena e uma pena de dissolução compulsória da companhia. Acho que o efeito prático vai ser mais ou menos o mesmo. E nessa nossa pesquisa, a gente até conseguindo evoluir, a gente quer muito olhar a dosimetria das sanções e entender como que os órgãos administrativos estão aplicando o percentual do faturamento, justamente porque esse elemento de proporcionalidade e razoabilidade, e principalmente de sobrevivência e de mudança de cultura das empresas, é algo que é essencial na aplicação da lei anticorrupção. Um dado que pode ser interessante é que as regulamentações da lei todas usam um prazo do processo administrativo de 180 dias prorrogáveis. E nós chegamos aqui a um prazo médio dos processos administrativos de responsabilização no Brasil de cerca de 340 dias. Então, parece bater muito bem com o que as regulamentações estão prevendo. Caminhando mais para o final também, um outro elemento bastante importante desse projeto de lei, na nossa visão, é a previsão de um cadastro estadual de empresas punidas. Não há uma tradição dos estados que implementam a lei anticorrupção de realmente cadastrar as empresas que são sancionadas nos registros nacionais.
O CENEP, que é o Cadastro Nacional das Empresas Punidas, só possui 7 inscrições oriundas de estados, todas elas do Espírito Santo. O Estado de São Paulo também tem um cadastro estadual e efetivamente faz uso dele. São poucas as sanções, mas a grande parte das sanções estão registradas no cadastro. Caminhando já para o final mesmo, o que a gente realmente gostaria de colocar é que há espaço para trabalhar, para melhorar, há espaço para errar, e os erros, erros pontuais não são necessariamente sinônimos de fracasso. Aqui apenas a título de exemplo, para que não seja, para que ninguém fique para que a gente não fique sem incentivo de correr atrás, o FCPA, a legislação estadunidense, é exemplo hoje de sucesso no combate à corrupção. Ninguém questiona isso, mas a legislação é datada de 1977. Foi necessária uma reforma bastante intensa da lei do FCPA em meados da década de 90, para que apenas em 2003, quase 30 anos depois que a lei entrou em vigor, ultrapassasse-se o número de 10 casos por ano. E isso deve ficar de alento, porque, eventualmente, uma dificuldade de aplicação da lei anticorrupção, enquanto ela está caminhando, enquanto ainda estamos nos adaptando, enquanto o mercado está se adaptando a isso, não necessariamente significa que os esforços legislativos, os esforços administrativos estão fracassando. Já chegando à conclusão, nós gostaríamos muito de poder colaborar com o desenvolvimento desse projeto de lei. Gostaríamos muito de poder trazer a expertise que a gente adquiriu com essa pesquisa sobre o que os estados estão fazendo nesse sentido, para que o Rio de Janeiro possa ver o que está dando certo, possa ver o que está dando errado e tomar as medidas cabíveis. E, naturalmente, ficamos completamente à disposição da Assembleia e agradecemos novamente a oportunidade de estar aqui participando desse momento que, como foi dito, é histórico para o nosso Estado. Muito obrigado. Obrigado, doutor Luiz Santiago. Você agora falou uma coisa que é verdade, né? Que presido aqui o Conselho de Ética da Casa. E na questão dos deputados, dos 3 deputados que estão presos, o PSOL representou contra os deputados no Conselho de Ética pedindo investigação. E eu sempre disse o seguinte: o Conselho de Ética não tem os instrumentos que tem a Justiça Criminal, a Justiça Federal. Você pedir que um Conselho de Ética investigue é até uma covardia com a casa. Foi uma covardia. Então, nós temos que estar bem ligados, bastante ligados nisso, doutor Yuri, todos nós, porque não pode se esperar de um órgão além do que ele pode fazer, da sua competência. Então, não cabe a um Conselho de Ética, não vai caber investigar. Não cabe, ali a gente julga fato concreto. Né? O Conselho de Ética é para isso. Você tem um fato, você julga. O fato já vem preparado, já está, é concreto, e a gente sabe o que é. A mesma coisa, um órgão que vai, como é que eu vou falar? Ele vai estar disposto ali a celebrar um acordo de leniência. Ele não tem instrumentos, né, à disposição para celebrar isso. Ele não tem instrumentos investigativos que tem a Justiça. Então, a gente tem que deixar isso bem claro para não criar uma expectativa maior, porque a gente, às vezes, frustra as nossas expectativas porque nós criamos uma expectativa maior do que o órgão possa nos entregar, o ser humano pode nos entregar, e a gente acaba ficando frustrado. Então, a gente tem que estar bem ligado nisso e bem claro, né, para a sociedade não cobrar, como eu vi a mídia vindo cobrar do Conselho de Ética, mais do que o Conselho poderia entregar. Se não está dentro da nossa competência, a gente não pode entregar. Não tem como. Frustra. Mas é isso. A gente não tem como criar uma expectativa e não entregar à sociedade, acaba o quê? Caindo em descrédito. Né? O doutor Humberto Mota falou, a descrença nas instituições é isso, porque cria-se uma expectativa tamanha, não entrega, acaba criando esse ambiente de desconfiança que a gente vive hoje no Brasil.
Passar a palavra aqui, temos mais 2 inscritos. O senhor Tiago de Oliveira, depois... Não, desculpa. O senhor Leonardo Vilas Boas, depois Tiago de Oliveira. Doutor Leonardo Vilas Boas. Boa tarde, senhores. Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado André Lazzaroni, meus colegas, advogados, demais presentes. Eu queria, na verdade, trazer aqui alguma experiência que eu adquiri no mundo corporativo, justamente na implementação de programas de integridade. Uma pergunta que a gente costumava se fazer muito. Fala um pouco mais perto. Perfeito, claro. Oi. Então, a experiência que eu gostaria de trazer aqui é relacionada justamente ao mundo corporativo, que eu, desde 2013, venho atuando em programas de integridade. E uma pergunta que a gente costumava se fazer muito era o que efetivamente fazer, até onde a gente deve ir, né? A gente usava muito as recomendações da CGU, ela tem um manual para recomendar a elaboração de determinados normativos, a regulamentação de determinados temas dentro da empresa, mas, efetivamente, como a gente protege a empresa de determinadas punições ou até, de repente, da sua extinção, né? A gente viu aí, junto com a Lava Jato, né, algumas empresas serem extintas porque não puderam suportar determinadas sanções. O doutor Luiz falou muito bem também, a doutora Luana também. Eu participei há 3 anos, aproximadamente, de umas andanças junto com a Firjan também, foi com o doutor Marlos na época. E os empresários da região norte fluminense, eles questionavam muito isso. Como que a gente vai se preservar, inclusive, por algum objetivo pessoal escuso que algum agente público tenha no momento de fiscalização? Que a gente sabe que, eventualmente, alguns agentes trazem um prejuízo para a empresa por terem um objetivo um pouco em desalinho com a legislação, né? Então, essa métrica eu acho que é bastante importante, né? Eu gostaria que ela fosse bastante explorada para que todas as empresas aqui no Estado e em âmbito nacional pudessem adotar, saber exatamente as regras para se preservar, de repente, até do ato de um indivíduo ou de um grupo pequeno, que a gente viu, inclusive, de novo mencionando a Lava Jato, uma empresa grande, uma construtora grande, que por ato do seu presidente, de alguns diretores, está aí tentando se manter em pé, né? Demitiu algumas dezenas de milhares de funcionários, né? Contribuiu muito para o prejuízo da economia nacional. Então, enfim, usar também o exemplo da FCPA, o Dr. Luiz mencionou, que ela ficou adormecida por 23 anos nos Estados Unidos. Ela foi criada para combater a corrupção com base num escândalo de corrupção, num escândalo político que acabou com a queda de um presidente por lá. Mas, efetivamente, ela começou a ter o enforcement no finalzinho da década de 90, por conta de um outro escândalo, da Arthur Andersen, da Enron, e a gente não pode cometer esse erro aqui também. A gente não pode repetir esse erro. Então, a gente tem uma preocupação muito grande do mundo corporativo, das empresas, em contribuir para essa legislação e para a educação no tema. Então, eu acho que esse é o grande ponto dessa lei para regulamentar, para complementar o decreto que foi editado pelo governador. E queria agradecer muito ao nobre deputado por capitanear esse projeto aqui dentro da casa. Apesar de ser, como ele mesmo disse, apenas um veículo, de toda forma, sem o veículo, a gente não conseguiria ir até o fim com esse projeto. Muito obrigado aí a todos. Obrigado, doutor Leonardo. Importante essa preocupação para não... O brasileiro já está tão desacreditado, de uma forma geral, e se a gente não tomar esse cuidado, né, ao proteger esse órgão e dar realmente força, como você deu um exemplo aqui muito claro, vai ser mais uma instituição em descrédito no Brasil. A gente não pode... Isso é um esforço da sociedade.
né? A melhor arma é o controle social. Às vezes as pessoas querem participar, reclamam no Facebook, ficam ali por detrás, porque agora o Facebook, todo mundo é jornalista, todo mundo é entendedor de tudo. Nós viramos o brasileiro estava com tanta sede de manifestação que o Facebook é maior no Brasil do que onde se criou, né, do que nos Estados Unidos. Então, é muita sede, porque nós somos um país relacional, a gente se relaciona o tempo inteiro, é indicação, porque nós está sempre desconfiando um do outro, então a gente precisa de um reforço. Quando vem indicado, o advogado, quando vem indicado, sempre a gente vai procurando, o médico a indicação de alguém. Então, a gente precisa fazer esse esforço e mudar a cultura no nosso país é importante também. O último inscrito, o senhor Tiago de Oliveira. Microfone, por favor, doutor. Melhor? Sim. Boa tarde. Prometo ser bem rápido, né? Não só porque a gente já iniciou à tarde, mas vejo que já se aproxima aí o horário do almoço, né? Então, o meu intuito de pedir a inscrição aqui nesse momento é apenas no sentido de, primeiro, parabenizar o deputado André Lazzaroni, né, por ser o portador aí, como ele bem colocou, o instrumento, né, que dá eco a essa demanda hoje do Estado do Rio de Janeiro, de toda a sociedade fluminense. Parabenizar todos os colegas envolvidos aqui nesse projeto de lei, em especial o doutor Leandro, o doutor Yuri. Eu sou advogado atuante da área de compliance, o Instituto Compliance Rio, eu sempre tem chegado até mim ótimas referências, eu quero parabenizá-lo e hoje aqui vendo esse PL eu tenho perfeita compreensão do êxito que vocês têm feito aqui no Estado do Rio de Janeiro e contribuindo com esse debate com o setor público. Mas aí eu quero fazer duas breves reflexões, são realmente reflexões no sentido de trazer algum tipo de colaboração aí e de reflexão por parte dos senhores também. O acordo de leniência, e aí já entrando na primeira reflexão, o acordo de leniência me fez lembrar um pouco a discussão, até a doutora Luana bem colocou, em relação aos atores, né, os participantes do acordo de leniência. Compreendo a preocupação de trazer para o debate o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, fundamental, acho perfeitamente compreensível, né, para trazer uma segurança jurídica às empresas que vão firmar esses acordos de leniência, para que não sejam surpreendidas depois e aí a efetividade, a legitimidade desses acordos sejam questionados pelo próprio Tribunal de Contas. Então, é fundamental e parabenizo aí essa iniciativa. Mas aí a reflexão que eu quero colocar é se não vale também trazer aqui para o debate, não numa posição no debate da celebração de acordo de leniência, não numa posição de preponderância, mas trazer também um pouco na linha da MP 703, né, de 2015, quando, lá no âmbito federal, quando se pretendia que o Ministério Público também tivesse uma posição mais atuante na celebração desses acordos. Então, a título de reflexão, eu acho que o MP do Estado do Rio de Janeiro, não, volto a dizer, não com uma posição preponderante, mas como um partícipe, né, ao lado dos outros atores que vão compor a celebração desse acordo, devesse ser chamado também ao debate, né? Um pouco aí na linha dessa MP que acabou perdendo a validade lá, 703 de 2015, que foi muito discutido à época. Isso. E o último ponto, eu tive a oportunidade ontem de, mais uma vez, aí parabenizar o deputado André Lazzaroni e essa casa, trazendo aqui um tema hoje que está em evidência e não tem para onde a gente... Não tem como negar isso, né? E aí eu tive a oportunidade ontem de estar na AERJ, que é a Associação das Empresas de Engenharia do Estado do Rio de Janeiro, e fui surpreendido positivamente, né, com a informação de que a Secretaria de Obras do Estado do Rio de Janeiro já adota um compliance, o chamado compliance público, né? Isso não é objeto aqui da PL, não está nesse marco legislativo do Estado do Rio de Janeiro, mas é a segunda reflexão que eu coloco para outros instrumentos, né, desdobramentos desse que está sendo agora instituído aqui no Estado do Rio de Janeiro, possam eventualmente também contemplar esse compliance público, né? Aí lá na ERJ, além dessa grata surpresa aí de que a Secretaria de Obras do Estado do Rio já começa a adotar o compliance, eu também fiquei sabendo que o Estado de Goiás, salvo engano, aprovou um projeto de lei
ainda pendente de sanção do governador do Estado, no sentido de tornar obrigatório também aí o compliance no âmbito público. Então, seria aí uma segunda reflexão para outros instrumentos que a gente espera que sejam criados aí com essa intenção de combate à corrupção. E é isso. Parabenizá-los aí pela iniciativa a todos. Tá? Obrigado. Muito obrigado, doutor Tiago. Estamos chegando ao final, não temos mais nenhuma fala. Passar, então, a palavra ao doutor Yuri para que ele possa fazer as suas considerações finais. E vamos, eu acho que é importante, eu vou deixar em aberto, estamos aqui com a nossa assessoria, pegar quem quiser o contato, para mandar a contribuição, para que a gente possa fazer um projeto, não vai ser perfeito nunca, porque mais próximo da perfeição e do objetivo, que é a prevenção. O objetivo maior. Nós brasileiros, a gente tem a cultura ainda de tratar da doença. Nós temos que tratar as causas da doença. Identificar, tratar as causas. É de extrema importância. Doutor Yuri Sayoni. Bom, senhor presidente, agradeço mais uma vez a palavra e acho que eu só posso aqui endossar o que os meus colegas também compartilharam e dizer mais uma vez a felicidade que nós temos de poder participar desse momento histórico da Assembleia Legislativa e do Estado do Rio de Janeiro. Em duas linhas, assim, se eu pudesse endereçar os principais comentários, da doutora Luana, eu acho que a questão do ponto do TCE é super pertinente. Eu só não sei o quanto a gente consegue avançar nesse projeto, porque, em parte, passa por mudar, eventualmente, a norma do Tribunal de Contas, que é uma lei complementar, que tem um rito legislativo diferente do nosso projeto de lei, que é uma lei ordinária. Mas eu acho que, assim, se nós pudéssemos ser programáticos, num primeiro momento, a gente aprovando o texto do PL e garantindo a participação no Tribunal de Contas, eu acho que nós teríamos legitimidade para, no segundo momento, bater na porta do Tribunal de Contas e pedir, olha, por favor, venham conosco, porque a gente precisa fazer em conjunto e realmente não dá para deixar essa ponta solta. No governo federal, aconteceu o contrário, né? O Tribunal de Contas da União pôs a faca no pescoço do Poder Executivo, e essa é a expressão correta para se utilizar, e disse assim, olha, você não vai negociar a leniência sem a minha participação. E não é isso que nós queremos. Assim, nós queremos harmonizar o diálogo institucional. E por isso, doutor Tiago, eu acho que, vencido esse primeiro ponto com o Tribunal de Contas, o desafio vai ser envolver o Ministério Público nesse debate, porque, como a MP não foi convertida em lei, e, dependendo da natureza do ato lesivo, de como a questão for posta, o Ministério Público ele vai ter, a partir daquela resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, a possibilidade de celebrar um TAC, o que, de certa forma, poderia ser jogado para dentro da leniência ou não. Então, até para entender qual é o limite negocial que o Ministério Público vai poder ter, a gente vai ter que avançar já num outro momento, depois que a gente fechar essa ponta com o Tribunal de Contas, trazer o Ministério Público e, enfim, quase criando um órgão multipartite, né, para fechar os acordos de leniência, mas eu acho que isso é positivo para as empresas, porque você não quer ter que confessar, entregar as provas e depois usar tudo aquilo que você entregou para o Estado contra você em outras esferas de responsabilização, né? Acho que, com relação à questão da multa, eu acho que é uma questão para ser debatida, assim, qual o modelo de sanção que a gente vai querer, eventualmente se a gente vai abdicar e deixar o modelo que está no decreto do Estado, ou se a sociedade pensa em fazer algum tipo de ajuste ou não. A questão do dano horário, claro, assim, pode ficar mais claro no texto, mas, como me parece um princípio irrevogável, não veria como passar sem o ressarcimento integral do dano horário, embora a Lava Jato de Curitiba tenha inventado uma modalidade nova de ressarcimento parcial do horário, chamada multa compensatória, mas isso é um problema de uma outra esfera de jurisdição. Aqui a gente vai manter o nosso cuidado e o nosso rigor técnico e acadêmico. E dizer, mais uma vez, também falando em nome do presidente Felipe Santa Cruz, o prazer da OAB ter sido
prestigiada e ajudar, junto com Vossa Excelência, no protagonismo da virada de página do Estado do Rio de Janeiro. Então, vamos aproveitar o nosso atraso, como o Luiz colocou, para a gente aprender, entender, refletir e propor dias melhores para o nosso Estado. Obrigado. Obrigado, doutor Yuri. Quero, mais uma vez, agradecer a presença de todos, dizer que a comissão, através da sua assessoria, está aberta à discussão. Né? O projeto ainda está em tramitação, nós aprovamos, né, na CCJ, mas ainda vai a plenário, então ainda há tempo de fazer correções, ainda temos tempo, vamos avançar. Muito obrigado, a presença de todos, mais uma vez, agradecendo aí nossos telespectadores também, que nos assistiram pacientemente, e dou por encerrada essa audiência pública.